E eu continuei. Eu falei: "Agora não tem nada que me pare". Continuei no curso, estudando, estudando, estudando e sempre ouvindo os professores falando: "Se quando terminar essa primeira fase do curso, você tem que dar continuidade, tem que dar continuidade, porque senão, tudo que você ganhou até agora você vai perder". Eu fiquei com isso na cabeça, obviamente, eu falei: "Não tem o que faça eu parar, eu vou continuar". E na minha cabeça continuar era estudar sozinho, do jeito que eu estava fazendo, né, depois de concluir o curso. E assim foi. Eu continuei estudando, o curso foi concluído, eu já estava falando muito mais inglês, e todo dia eu entrava na biblioteca para estudar. Estudava lá na biblioteca, já não tinha mais acesso ao material, nem nada, e o curso oferecia outros cursos específicos para você melhorar o inglês. Era como uma pós-graduação. E eu lá, estudando todo dia, não tinha com não tinha quem perguntar para tirar minhas dúvidas. Mas eu, graças a Deus, na minha trajetória, eu fiz várias amizades. Eu não vou dar nome, obviamente, mas eu conheci pessoas maravilhosas no caminho, pessoas que eram responsáveis pela multimídia, e ele falava assim: "Fábio, se não tiver coordenadora por perto", porque ele não podia se comprometer, "você pode ter acesso à multimídia, pode usar", porque eu não tinha como, eu não pagava, então não tinha acesso. Tinha que terminar já o curso, e aí para ter acesso eu tinha que realmente pagar. E aí eu fazia isso. Eu ia lá, assistia o CNN, eu ia lá assistir os filmes, fazia os exercícios de audição todos os dias que eu podia. Às vezes tinha supervisor, ele não poderia liberar, porque era um motivo até talvez de justa causa, não sei exatamente. Mas gratidão, de fato, a André, ninguém vai saber que André eu tô falando. André, você foi muito, foi responsável, né? Tem uma responsabilidade muito grande pela minha aquisição da fluência, porque você me ajudou muito. E eu continuei. E todo dia que eu estava lá, eu via um professor muito divertido, um cara nota 10, sorridente, estava lá todo dia, e eu criando coragem para falar com ele. Porque eu tinha medo de perguntar se de repente: "Ó, eu quero tirar uma dúvida com você", mas ele me perguntar: "Você é aluno?". E eu não era mais aluno, porque o curso já tinha terminado e eu não só a única coisa que me restava agora era pós-graduação, alguma coisa do tipo. Mas um dia eu criei coragem. Cheguei para ele e falei em inglês. Falei para ele em inglês, falei: "Eu estudo aqui todo dia e tenho uma série de dúvidas. Teria algum problema se eu tirasse dúvida com você?". E ele foi extremamente solícito. "Não, pode sentar, pode tirar as dúvidas". Aí ele veio: "Quais são suas dúvidas?". Eu comecei a tirar dúvida com ele. Aí eu falei: "Agora eu sei a quem perguntar". Então todo dia eu chegava na biblioteca, eu estudava, sentava lá, anotava as dúvidas e tirava dúvida com ele. Quando ele aparecia, eu tirava as dúvidas com ele. Uma certa feita, eu estava lá estudando. Eram por volta de 10 horas da manhã, me lembro como fosse hoje, estava chovendo lá de fora, foi marcante aquele dia. E eu anotei as dúvidas, e ele chegou, coisa de 10 minutos depois ele chegou, e eu chamei ele: "Você tem como me ajudar com essas dúvidas?". Aí ele foi, tirou a dúvida, tal, tal, tal. Aí ele olhou pra mim e falou: "Você estuda aqui?". Neste momento meu coração batia a 1000 por hora. Falei: "Meu Deus, o que que eu falo? O que que eu falo? O que que eu falo? O que que eu falo?". Eu falei: "Não". Eu tinha que dar uma resposta. "Não". Mas eu sabia que naquele momento, quando eu disse não, as portas poderiam se fechar para mim. Eu falei: "Ele não vai poder mais me ajudar". Esse era o sentimento. E ele saiu, tirou a dúvida e saiu. Depois disso, demorou mais ou menos, eu acho que uma semana sem aparecer. Tem um dia que ele apareceu rapidamente, eu olhei para ele, acenei, ele acenou, mas ele não veio até a mim, também não fui até ele, porque eu estava receoso, e ele saiu. E passou o tempo, uma semana, 2 semanas, e ele veio até a mim. "Poxa, Fábio, eu estava com o tempo corrido, porque aquele dia eu falei com você, e acabou que eu não pude tirar suas dúvidas, e também não fiz a pergunta que gostaria de fazer". Pergunta? Vamos tirar as dúvidas primeiro. Aí eu fui e tirei as dúvidas com ele, com medo de qual era a pergunta que ele ia fazer. Ele olhava para mim e eu tirando dúvida, ele explicava em inglês, tudo em inglês para mim, tal, tal. E eu entendia. E aí ele falou: "Tá, agora que eu tirei sua dúvida, eu tenho uma pergunta a te fazer". Eu falei: "Meu Deus do céu". Ele perguntou: "Você falou que não estuda inglês aqui".
Não, você estudou, mas não estuda mais. Mas eu tô curioso. Por que você não tá na sala de aula? Eu tinha vergonha terrível de falar isso. Mas eu falei pra ele, eu não tenho condição financeira de fazer o curso. E ele falou, mas você estuda todo dia, cara. Você tá aqui todo dia estudando. Desculpa, gente. Eu imaginei que você estivesse fazendo curso, porque realmente eu, como vejo você se dedicando bastante todos os dias aqui, tirando dúvida, eu imaginei que você estivesse estudando aqui. Por isso que eu te perguntei a primeira vez se você estudava. E agora o motivo eu já sei. Você não tem condição realmente para pagar o curso, não é isso? Falei, é.